Você sabe, Fábio, mas nem todo mundo sabe, que eu gosto muito de ecopsicologia e que eu descobri há pouquinho tempo que a borboleta ela tem uma célula que se chama imaginal. E essa célula é a célula que sobrevive ao processo de destruição, entre aspas, da lagarta como uma forma de vida. Então, quando a lagarta nasce, o papel principal dela, né, entre aspas, para a biologia é se nutrir e descansar. Então, a lagarta basicamente come e dorme, quase como a gente em quarentena, só que não, né? A gente está acumulando muitos papéis, daqui a pouco a gente fala disso. Mas papéis e gordurinhas também, né? Exato. Mas o fato é que depois que ela já poupou bastante energia para fazer o processo de transformação, e é para isso que ela precisa de tanta energia guardada, ela deixa de existir como lagarta e se torna uma borboleta. Então, eu tenho uma irmã que é neuroarquiteta e ela estava me dizendo, nossa, é engraçado, né? Porque não é que a lagarta ela sai do casulo uma lagarta top, empoderada, maravilhosa. Não, a lagarta morre. E o que nasce é a borboleta. É uma nova forma de existir. E um pouco da crise que a gente está vivendo, fazendo assim uma analogia, é isso. E a borboleta só surge como borboleta por causa dessa célula, a imaginal, que é aquela que não se esquece para o que é que ela nasceu, para se tornar borboleta. Então, eu acho que cada um de nós carrega dentro de si esse senso de identidade, que é essa essência. A gente sabe quem a gente é. Mas em algumas situações a gente não gosta de ser quem a gente é, naquelas situações, naquele momento. E a gente às vezes não fica confortável em ser quem a gente é na crise, na vulnerabilidade, como pessoas frágeis, porque às vezes o significado que isso tem é muito ruim. Me relaciona com a necessidade de dependência. E nesse momento, como você também bem disse, a gente está vivendo uma situação em que, se eu sou dependente, eu pressuponho que exista algo acima de mim que vai me suprir nessas necessidades, nisso que eu não estou dando conta. E neste momento, nós vivemos uma situação em que a gente não tem conforto para se desenvolver e nem confiança. Então, nós, seres humanos, precisamos, em alguns momentos da nossa vida, de um ambiente que seja provido de confiança. E a confiança, ela não vem muitas vezes da certeza do que vai vir no amanhã, mas de que o que vai vir no amanhã eu vou dar conta, ou será o suficiente para que eu consiga sobreviver e seguir adiante. E de que segurança eu estou falando? De uma segurança de que os poderes que estão acima de nós convergem no direcionamento. E você, como psiquiatra, sabe muito bem disso, Fábio, da questão da ansiedade. O quanto a ansiedade ela faz com que a gente se sinta muito vulnerável e muito frágil por não saber o que vem adiante. Então, a previsibilidade de futuro é muito negativa. Se eu já não sei o que vai acontecer, ou até quando eu vou precisar ficar em casa, desempenhando tudo mais um pouco. Então, o que vem a seguir é ainda mais impraticável quando eu vejo que as pessoas que estão tomando decisões que influenciam diretamente as nossas vidas e não só a nossa saúde, a nossa saúde das pessoas que a gente ama, o que é que me resta? Então, como lidar com essa ansiedade? Você tem alguma dica para trazer? Ou você quer complementar um pouco do que eu falei? Como é que você vê isso? Pegando até um pouco esse mote, né, de tecnologia e saúde mental. As nossas emoções são uma tecnologia que a gente traz com a gente mesmo já há muito tempo. E são uma tecnologia muito útil. São radares, são mensageiros que contam para a gente de coisas muito importantes que estão acontecendo tanto internamente quanto externamente e nos movem para agir no mundo. Acontece que o ser humano teve uma característica fantástica de, em, sei lá, 50 mil anos, talvez mais recentemente, nos últimos 5 mil anos, mudar o mundo em que ele habita e transformar esse mundo de uma maneira inimaginável. O mundo que a gente vive hoje é absolutamente diferente do mundo que a gente vivia há 15 mil anos atrás, principalmente antes do desenvolvimento da agricultura. Do que eu estou falando? O nosso hardware, né, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso não mudou. Né, não mudou nada nesse último tempo, nesses 15 mil anos. E eu arriscaria dizer que não só o nosso hardware não mudou, como o nosso software, a nossa programação também está desatualizada. Os nossos sistemas de alarme, os nossos sistemas de ansiedade, né, de pânico,
eles ainda estão vivendo como se a gente estivesse na savana, né? Como se a gente estivesse vivendo na savana africana e a gente fosse ser devorado por um leão a qualquer momento. O que eu quero dizer com isso? É um alarme, a nossa ansiedade costuma ser um alarme muito sensível, que toca por qualquer coisa, coloca a gente no modo sobrevivência. Quando a gente está com uma ansiedade muito grande, a gente só enxerga ameaça em todos os lugares. Isso, de certo ponto, foi bom no passado, porque ajudou a gente a sobreviver. A qualquer rugido do leão a 5 quilômetros era capaz de ouvir e fugir. Então, entrar nesse modo de ansiedade, nesse modo de sobrevivência, foi muito útil. Só que a gente construiu tanto recurso, a gente se tornou tão mais e tão capaz, que a nossa ansiedade não conseguiu acompanhar isso. A gente não regulou mais esse alarme, Cíntia. Nosso alarme está muito desatualizado. A gente não foi capaz de enxergar ao longo dessa evolução toda o quanto a gente é capaz de colaborar, o quanto a gente foi capaz de construir baseado na confiança mútua, e a gente acredita muito, né, em alguns conceitos que podem deformar muito nossa identidade, de que o ser humano não é confiável, de que as pessoas só querem passar a perna umas nas outras, e que eu preciso garantir o meu primeiro, porque se eu não garantir o meu, ninguém vai fazer isso. E a história do ser humano só demonstra o contrário, porque se não fosse o contrário, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Por que será que a gente não acredita nisso? Justamente porque o nosso viés negativo sempre registra aquele episódio em que, no ano passado, alguém me passou a perna. Aquele episódio em que a competição foi desleal. E ninguém se lembra que todos os dias as pessoas estão levantando e fazendo o seu papel. E o que tem a ver isso com tecnologia e com saúde mental? Se a gente não conseguir perceber que a gente precisa de óculos para distorcer essa visão negativa que a gente tem da gente mesmo, da nossa própria identidade, a gente pode não se dar tão bem quanto a gente poderia se dar nessa pandemia, e descobrir que a gente está aqui para colaborar, e que apostar na colaboração não é uma visão positiva, otimista e poliana, é uma visão realista, porque foi a colaboração que trouxe a gente até aqui. Então, a gente precisa dar as mãos e entender para onde o mundo está indo, e entender que todas as tecnologias elas só poderão fazer sentido se servir para a gente ficar mais conectado, mais junto, e a gente poder crescer coletivamente. Então, esse uso individual da tecnologia e essa ideia de que eu vou vencer e eu tenho que tirar proveito e eu tenho que me dar bem, eu desconfio que isso não dá certo a longo prazo, não dá certo na vida pessoal, não dá certo no mundo dos negócios e não dá certo para a sua saúde emocional. Porque o ser humano ele é social e a gente precisa de muita colaboração. Então, assim, onde quer que sua ansiedade esteja, confie nela só nos primeiros minutos. Se ela estiver perdurando muito tempo, isso significa que provavelmente é um alarme de incêndio quebrado que está te impedindo de olhar para todos os recursos que você tem. Como se fosse um alarme falso, né? Dizendo, olha, poderia existir um perigo, mas ele não é real. Ele já foi. A gente deixa de olhar para o mundo, a gente deixa de olhar para as coisas que a gente tem que resolver e fica olhando para o alarme. O que é o alarme? Para nossos sinais físicos de ansiedade, né? Eu estou com taquicardia, eu estou ofegante, mas isso aqui não é a realidade, isso é só um mensageiro. Eu preciso olhar para o que está acontecendo lá fora. Né? E eu desconfio que a gente tem o futuro que a gente vai construir, o futuro não está pré-determinado, né, Cíntia? A gente pode olhar para a história e enxergar alguns padrões de repetição, mas o contexto nunca é o mesmo. Essa pandemia de 2020 não é a mesma de 1918. Né? Em menos de um mês, a gente já mapeou o vírus. E provavelmente, em muito menos tempo, a gente vai conseguir uma vacina. E, ao mesmo tempo, essa pandemia vai escancarar as nossas mazelas e os nossos pontos fracos. O que eu não sei se a gente vai conseguir fazer, e essa é uma decisão que a gente tem que tomar hoje, é se a gente consegue escancarar a nossa resiliência e tudo que a gente tem de bom, e tudo que a gente vai conseguir fazer para florescer nesse caos.